Dia do Consumidor, veja dicas para fazer compras seguras e evitar fraudes. E você vai ver também. Número de ucranianos que já deixaram o país ultrapassa a marca de 3 milhões. O presidente da Ucrânia admite que o país não deve integrar a OTAN. Rússia sofre mais sanções da União Europeia e Estados Unidos e responde com a mesma moeda. China registra 5 mil casos de Covid e confina quase 30 milhões de pessoas. Um mês após temporal, Petrópolis tenta retomar rotina em meio a trauma da maior tragédia da cidade. Olá, boa noite. São 18 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. E essa data foi criada em 1983 para lembrar o direito à informação, segurança e à escolha na hora de efetuar uma compra. A nossa repórter Maria Clara Leite traz dicas para fazer compras seguras e evitar fraudes. 30, 40, 50, 80% de desconto. Na Semana do Consumidor, a internet fica forrada de anúncios tentadores que pedem um olhar mais atento. O Procon de São Paulo ressalta que, como acontece na Black Friday, são muitos os fornecedores que aumentam os valores dos produtos entre o final de fevereiro e mês de março para, nesta Semana do Consumidor, aplicar um desconto fictício. Tem que ficar super atento. Já na Black Friday, um mês antes, nós começamos a fazer uma ampla divulgação com os consumidores, para que eles façam um acompanhamento dos preços, ver se não tem um aumento aí bastante desarrazoado desse preço, um aumento injustificado desse preço meses antes ou semanas antes, para que depois a metade do dobro não seja o mesmo preço que ele estaria cobrando durante o ano inteiro. O advogado e consultor em relação de consumo Dori Bocô chama a atenção para a credibilidade dos sites de compras. O site é real, não é de fachada, não é um site que você vai mandar seus dados financeiros, seus dados pessoais, e eles vão fazer o quê? Clonar seu nome, criar uma pessoa, gastar seu dinheiro, e você achou que o preço era ótimo. Cuidado para não cair no golpe do site falso. Mas ainda que seja verdadeiro, avalie as condições. E lembre-se, quem compra tem direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, que há alguns anos contém inclusive uma lei específica do e-commerce. As principais características propostas pela lei são a clareza e a disponibilidade das informações, o suporte imediato ao cliente e o direito de arrependimento, que possibilita a troca do produto em até 7 dias. Mas não são os produtos comprados no e-commerce os principais vilões dos consumidores. Segundo dados do Serviço Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, entre unidades do Procon de todo o Brasil, o topo do ranking é ocupado por empresas de telefonia e internet, bancos e planos de saúde. As principais reclamações são cobranças abusivas, má prestação de serviços ou serviços inexistentes. São as empresas que, de certa forma, acabam atendendo um número indeterminado de consumidores, né? Não são aquelas vendas diretas para um consumidor específico. São aquelas vendas feitas de forma maciça. E o contrato por escrito serve para qualquer serviço, por mais simples que seja. Não façam nada sem contrato. Nem precisa de no contrato, ou você vai fazer isso, dia tal, terminar dia tal, ou pagar tantas vezes. É alguma coisa que identifica a pessoa, porque se você não tiver nada na mão, aonde você vai reclamar, não vai ter Procon, não vai ter juizado, não vai ter delegacia, não vai ter ninguém que vai poder te ajudar. E sempre peça nota fiscal. Em lojas, na padaria, no restaurante, no mercado, no posto de combustíveis. Só assim será possível provar que você comprou em determinado estabelecimento, caso tenha problemas com o produto adquirido. Olha, a nota fiscal é um instrumento importante, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos tanto a nota fiscal paulista quanto a nota fiscal paulistana, que, dependendo da situação, aí, tirante alguns casos, né, sempre
vai trazer um benefício financeiro para o consumidor. O que é difícil de provar é o consumo das contas de luz e gás, que também tem tirado o sono dos brasileiros com aumentos abusivos. Mas a saída? Na maioria das vezes vai ter que ser feita uma média, tá? A pessoa vai ter que apresentar os extratos do consumo dos meses anteriores. A orientação dos especialistas é que você, consumidor, deve sim denunciar caso tenha algum problema com o produto ou serviço contratado, sempre com respaldo de um profissional da área ou órgão de defesa do consumidor. Mas atenção! Existe uma tendência, infelizmente, tendência do aproveitamento. Quero abusar do meu direito. Vou colocar na internet, vou falar mal da empresa. Cuidado. Isso volta contra você. Sempre trazer o bom senso, a calma, né, a parcimônia, para que os objetivos eles sejam conjugados e não sejam colocados em conflito. E falando sobre a guerra na Ucrânia, o número de ucranianos que já deixaram o país ultrapassou a marca de 3 milhões. Segundo a ONU, essa é a crise de refugiados que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial. O Unicef revelou nesta terça-feira que uma criança se torna refugiada a cada segundo. Para aqueles que permanecem no país, as estações de metrô projetadas para proteger contra bombardeios se tornam casas. À medida que os bombardeios russos não cessam, o sistema de metrô de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, se tornou mais do que apenas um abrigo. Hoje, o local é o lar de centenas de homens, mulheres e crianças e também de seus animais de estimação. Juntos, eles dormem e comem nos vagões dos trens, ao lado das máquinas de bilheteria e nas plataformas, fazendo com que o local se torne praticamente uma cidade subterrânea. A medida de proteção se justifica com cada vez mais civis mortos nos ataques russos e a destruição de áreas residenciais de diferentes cidades. Enquanto muitos preferem ficar, o número de pessoas que fogem da guerra na Ucrânia não para de crescer. A Organização Internacional para as Migrações anunciou que mais de 3 milhões de pessoas deixaram o país desde que a Rússia iniciou a invasão em 24 de fevereiro. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, desse total, 1.400.000 são crianças. Desde que a guerra começou, quase uma criança se tornou refugiada a cada segundo. Entre os refugiados, ainda há 157 mil pessoas de outros países que viviam na Ucrânia e fugiram da nação europeia. A Polônia é o país que mais recebeu refugiados até agora. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados garante que 1.079.000 pessoas encontraram refúgio em território polonês. Romênia, Hungria e Moldávia também receberam um número importante de ucranianos que fugiram da ofensiva iniciada pela Rússia. E o prefeito de Kiev anunciou um toque de recolher de 35 horas na capital ucraniana a partir da noite de hoje, devido à situação difícil e perigosa na cidade. O cerco à capital ucraniana pelas forças russas se intensifica com violentos ataques que não poupam áreas civis. Сьогодні складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування від сьогодні. Hoje é um dia difícil e perigoso. De acordo com a decisão do comando militar, a partir das 8 horas da noite está estabelecido um toque de recolher em Kiev. A circulação pela cidade é proibida sem passes especiais. A pessoa só pode se locomover em direção a um abrigo. O toque de recolher será aplicado até às 7 horas da manhã do dia 17 de março. Por isso, peço a todos os residentes que se preparem para o fato de que terão de ficar em casa por 2 dias e, em caso de alarme, em um abrigo. As autoridades já haviam determinado um toque de recolher similar em 26 de fevereiro, nos primeiros dias da invasão russa. Ao menos 2 pessoas morreram pela manhã em ataques contra as zonas residenciais de Kiev. Parcialmente cercadas pelas tropas russas, a capital da Ucrânia acordou com 3 grandes explosões. Os serviços de emergência afirmaram que áreas civis em vários distritos foram atacadas.
Os ataques ocorreram antes da retomada das negociações por videoconferência entre os dois lados. E o presidente Volodymyr Zelensky admitiu hoje que a Ucrânia não deve integrar a OTAN. O possível convite da aliança militar foi um dos motivos que levaram Vladimir Putin a ordenar a invasão do país vizinho. Em paralelo à quarta rodada de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, Volodymyr Zelensky falou sobre um dos pontos que motivou a guerra promovida por Moscou. O presidente ucraniano declarou que Kiev deve aceitar que não vai entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia não é membro da OTAN, entendemos isso, somos pessoas razoáveis. Ouvimos há anos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não poderíamos participar. É uma verdade e deve ser reconhecida. Estou feliz que o nosso povo começa a entender isso e confia na força interna e em nossos parceiros que nos ajudam. Zelensky já havia dado declarações similares sobre a OTAN na semana passada em entrevista à televisão americana ABC. O presidente russo Vladimir Putin alega que quer uma garantia de que a Ucrânia nunca entrará para a OTAN. Criada para proteger a Europa da ameaça soviética no início da Guerra Fria, a aliança militar transatlântica foi sendo continuamente ampliada até chegar às portas da Rússia. E a União Europeia adotou mais um pacote de sanções contra a Rússia, com o objetivo de frear a capacidade de Vladimir Putin de financiar a guerra. A União Europeia aprovou o quarto pacote de sanções econômicas contra a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia em setores de energia, aço e defesa. Foram proibidos investimentos em exportações de bens de luxo e importações de produtos siderúrgicos russos. Uma medida atinge as principais petrolíferas do país. Ativos de líderes empresariais que apoiam o Estado russo também foram afetados. No Twitter, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, disse que as sanções prejudicarão ainda mais a capacidade de Putin de financiar essa guerra injustificada e que a União Europeia e seus parceiros manterão a pressão sobre o Kremlin até que ele pare a invasão da Ucrânia. Estima-se que o veto das importações de aço da Rússia afete mais de 3,5 bilhões de dólares em produtos, segundo a Comissão Europeia. O Bloco Europeu, ao lado de outros integrantes da Organização Mundial do Comércio, também avisaram que vão aderir a uma declaração multilateral que suspende os benefícios obtidos pela Rússia como membro da OMC. As últimas sanções seguem 3 rodadas de medidas punitivas que incluíram o congelamento de ativos do Banco Central da Rússia e a exclusão do sistema bancário SWIFT de alguns russos e bielorrussos. Nas últimas sanções, que aconteceram em 3 rodadas de medidas punitivas, incluíram o congelamento de ativos do Banco Central da Rússia e a exclusão do sistema bancário SWIFT de alguns russos e bielorrussos. E veja a seguir: China registra 5 mil casos de Covid e confina quase 30 milhões de pessoas. E ainda a floricultura na Ucrânia permanece aberta e rosas trazem cor em meio à dor da guerra. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos. Olha só, falando sobre coronavírus, após nova onda de Covid, a China decretou confinamento e teste em larga escala. Foram mais de 5 mil confirmações em 24 horas. Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na China nesta terça-feira, depois de o país registrar o maior surto de Covid-19 em 2 anos. Autoridades determinaram testes em uma escala que não era observada desde o início da pandemia. O país registrou mais de 5 mil casos de Covid-19 em 24 horas, maior número desde a primeira onda do Covid-19 no início de 2020. Pelo menos 13 cidades enfrentam um confinamento total e várias adotaram fechamentos parciais. Com as restrições rígidas, a China conseguiu conter as infecções depois da primeira onda no fim de 2019, mas enfrentou recentemente vários focos da variante Ômicron. Os números são pequenos em comparação com outros países, mas dentro da estratégia de Covid-0 implementada por autoridades chinesas, até o menor dos focos é enfrentado com medidas severas.
E no Brasil, o ministro da Saúde confirmou 2 casos da variante Deltacron. Marcelo Queiroga lembrou da importância de tomar a dose de reforço para se proteger da nova variante. Marcelo Queiroga confirmou que os primeiros 2 casos da variante Deltacron foram registrados, um no Pará e um no Amapá. Segundo o ministro, essa variante, que seria uma junção da Ômicron com a Delta, já foi detectada na França e em alguns outros países da Europa. Ele informou que esses casos estão sendo monitorados. O ministro disse que as variantes, quando surgem, são classificadas como de preocupação e, por isso, ele lembrou da importância da dose de reforço da vacina. Apesar dos casos já confirmados na Europa e também nos Estados Unidos, ainda não há dados que possam definir a transmissibilidade ou ação do vírus em humanos. Em São Paulo, a 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos, que já foi anunciada, deve ser antecipada. A expectativa é de que a imunização comece em todo o estado ainda nesta semana. Por enquanto, a equipe de saúde não definiu se vai ser necessário fazer um escalonamento por faixa etária para a aplicação. E o Ministério da Saúde iniciou hoje a distribuição de mais de 1.700.000 doses pediátricas da Pfizer contra a Covid. Os imunizantes são destinados ao público-alvo de 5 a 11 anos e a previsão é que as doses sejam entregues até quinta-feira. Ao todo, mais de 8,5 milhões de crianças receberam a primeira dose da vacina. E mudando de assunto, a tragédia que resultou na morte de 233 pessoas em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, completa 1 mês hoje. 4 pessoas ainda seguem desaparecidas e o número de desabrigados chega a 685. Manifestantes do Greenpeace se reuniram em frente à sede do governo do Rio de Janeiro para homenagear as vítimas da tragédia de Petrópolis, que no dia 15 de fevereiro, chuvas torrenciais atingiram a cidade na região serrana do Rio. Inundações e deslizamentos de terra deixaram mais de 200 mortos e centenas de desabrigados. Entre as vítimas, 42 eram menores de idade e ainda há desaparecidos. Em poucas horas, choveu um volume de água maior do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Com 300 mil habitantes, Petrópolis é um destino turístico que foi capital de verão do Império Brasileiro no século XIX. A região já tinha sido atingida por chuvas, inundações e deslizamentos em outras ocasiões, como em 2011 e 1998. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Hoje, a Polícia Militar realiza a Operação Florida Hit contra o tráfico internacional de armas. Na manhã de hoje, os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal saíram para cumprir 6 mandados de prisão. Entre eles, estavam o do PM reformado, Rony Lessa, réu pela morte de Marielle Franco e preso na penitenciária de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que recebeu o documento na própria prisão. Além de Lessa, um homem e uma mulher foram presos em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Já nos Estados Unidos, 3 pessoas foram avisadas dos mandados judiciais expedidos pelas autoridades brasileiras e aguardarão o processo de extradição. Segundo a investigação, Lessa importava peças para a fabricação caseira de armas e mandava trazer o material de Orlando, nos Estados Unidos, e realizava o pagamento em várias parcelas de menos de R$10 mil, a fim de despistar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A matéria-prima vinha de avião pelo correio para a casa de Ilma Lustosa, uma das presas, nesta terça. De lá, ela repassava para as oficinas. O bando investia o dinheiro adquirido em imóveis residenciais, criptomoedas, ações e veículos e embarcações de luxo. Outra operação realizada desta vez pelos fiscais da prefeitura, foram encontrados diversos materiais esportivos enterrados na areia da praia do Flamengo, na zona sul do Rio. O material estava num freezer e numa caçamba completamente enterrados na areia da praia e guardavam materiais como bolas, anilhas, halteres
entre outros equipamentos. Os materiais foram lacrados e levados para o depósito da Coordenadoria de Controle Urbano e poderão ser retirados pelos proprietários mediante a comprovação de posse e pagamento de multa. Agora é esperar os proprietários aparecerem. Juliana, eu fico por aqui. Ótimo jornal para você. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E falando sobre economia, o dólar fechou em alta nesta terça-feira à medida que investidores aguardavam as decisões de política monetária de vários bancos centrais, entre eles os de Brasil e Estados Unidos, enquanto temores fiscais domésticos continuavam em foco. A moeda norte-americana subiu 0,77%, cotada a R$ 5,15 na venda. E as cotações internacionais do barril de petróleo voltaram a cair nesta terça. O preço do barril despencou mais de 7%, negociado abaixo de $100. Diante do aumento de casos de Covid na China e o isolamento de milhares de pessoas no país, o que pode indicar uma desaceleração da economia local e efeitos na recuperação mundial já afetada pela guerra na Ucrânia. E o Ministério da Justiça determinou a suspensão do filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola em plataformas de streaming. A decisão foi da diretora de Proteção e Defesa do Consumidor, Lilian Brandão, tendo em vista a necessária proteção ao público infantil e adolescente. Nas redes sociais, um trecho do filme que conta com a participação de Danilo Gentili e Fábio Pochá gerou polêmica e recebeu o apoio do secretário da Cultura e membros do governo. E antes de encerrar, vamos voltar a falar sobre a guerra. Olha só, uma pequena floricultura em Mykolaiv, a poucos quilômetros do fronte, permanece aberta em meio à guerra na Ucrânia. A maior parte do comércio da região está fechado. Só é possível escutar de longe o barulho das bombas. A cidade está envolta em uma atmosfera fantasmagórica. Mas no ambiente florido da loja da Ângela, tulipas e rosas trazem cor à atmosfera deprimente. Quando compramos os bulbos de flores, ninguém sabia que a guerra viria. Sabíamos que havia combates em Donbas, mas continuamos trabalhando. Sempre trabalhamos, mesmo durante a pandemia de Covid. Mas as flores abriram naturalmente na primavera, ninguém esperava e foi uma pena jogá-las fora. Buquês de flores coloridas estão expostos e, contrariando toda a lógica, não faltam clientes. Hoje veio um homem que havia perdido a carteira. Uma garota achou e entrou em contato pela internet. Talvez tivesse um passaporte, não sei como ela o localizou, mas ele veio e comprou um buquê para ela. A garota entregou a carteira. E nessa época que vivemos, o dinheiro é, obviamente, muito importante. A cidade de Mykolaiv fica a algumas centenas de quilômetros de Odessa, na costa do Mar Negro, e tem sido palco de combates e bombardeios por dias. Milhares de civis fugiram em direção às regiões que ainda não foram atacadas. Mas os que permaneceram seguem acreditando que os dias difíceis vão ficar para trás. É o que todos nós esperamos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia.